Pare de procrastinar agora. Bom dia! Esse é o tema da nossa live que eu vou fixar aqui. Um tema super especial. Aí, pare de procrastinar agora. Deixa eu fixar. Aí, bom dia, meninas! Renata, Dani, Célia, bom dia, bom dia! Vamos entrando, peguem o cafezinho de vocês, suas anotações. Como é que tá aí? Aqui tá uma chuvinha gostosa, vontade de ficar na cama. Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, meninas, vamos entrando. Se preparem aí para uma live super especial. Esse tema é muito bom, né? Muito necessário. A gente vai falar sobre 10 passos aí pra gente parar de procrastinar agora, acabar com essa história de empurrar as coisas com a barriga, de acumular os compromissos. Então, um tema super especial aí. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Que bom ver vocês aqui. Hoje está sol aqui, muito calor. Sério? Olha só. Brasil é enorme, né? E a Dani tá em São Paulo também. Aqui uma chuva gostosa e a previsão hoje é 100% de chuva. Ou seja, vai chover. Ai, eu amo dias chuvosos. Então, pra mim tá tudo bem. Desde que a internet segure, tá tudo certo. Bom dia, gente. Vamos entrando aí. Ana Lu, muitas vontades com esse tempinho. Aí também tá chovendo, Ana Lu? Vamos entrando, meninas. Peguem papel e caneta. Vamos falar aí sobre procrastinação. Um tema que me perguntam muito. Um tema super, vamos dizer... atual, né? Porque é sempre atual. Todo mundo me pergunta muito sobre procrastinação. Ah, Mirelle, eu quero parar de procrastinar. Como é que faço para parar de procrastinar? E hoje a gente vai descobrir. Eu fiz uma live sobre isso há um tempo já, acho que faz um ano. Eu lembro que a Alexandra, que é minha aluna, falou: Mirelle, depois daquela live eu consegui concluir o meu TCC, né? Defender ali o meu mestrado, eu acho que era. Então eu quis trazer de novo porque pode ajudar muitas pessoas aí. Amo frio, garoa. Eu também. Até ventando. Eu também gosto muito de um clima assim, muito. Meninas, vamos lá então? Vamos chamar outras mulheres pra cá? Terça-feira de live, nossa live semanal aí, sempre 8 da manhã. Hoje um tema muito, muito especial. A gente vai ver 10 passos aqui, ou seja, uma live bem grande para parar de procrastinar agora, né? Para parar de acumular serviços e tarefas aí, empurrando com a barriga. Então vamos compartilhar a live? Clica no aviãozinho aí, compartilha com as mulheres, com as primeiras mulheres ou com alguma mulher pontual da sua lista que você acha que pode se beneficiar com esse assunto, né? Procrastinação. E hoje são dicas práticas aí, de fato, pra gente parar de procrastinar. Quais os dias de live? Toda terça, 8 horas. De vez em quando, né, principalmente quando eu estou em lançamento aí com uma turma do Método Se Formando, eu faço mais lives, tá? Mas geralmente são as minhas lives na terça-feira, 8 da manhã sempre. Eu sei que é um horário que nem todas podem estar ao vivo, mas essas lives de terça eu deixo gravada, né? Deixo salva no Instagram, mas eu falo que sempre quando pode estar ao vivo é melhor, né? A energia do ao vivo é outra. A chance de você olhar gravada e assistir depois toda uma live gravada diminui muito. Então, sempre que você puder estar ao vivo, esteja. Eu sei que tem aluna minha que já deixa na agenda lá, né, o alarme sempre na terça às 8, porque sempre tá aqui comigo. Eu gosto muito de ver minhas alunas aqui. Então, gente, vamos lá. Todo mundo já compartilhou, tem pouquinha gente aqui hoje. Não sei se é o clima, apesar de que nem todo o Brasil tá o mesmo clima que aqui, né? Aqui tá chovendo, vontade de ficar na cama. Não sei o porquê, mas chamem as mulheres para estarem aqui. Vai chegando mais gente conforme vai passando os minutos, eu sei disso. Mas eu gosto de ver o pessoal aqui, né? É sinal de interesse também em relação ao tema. Depois vem na caixinha lá: ah, eu quero parar de procrastinar, dá vontade de falar, mas eu fiz uma live sobre isso terça, criatura, né? Bom dia, Rogéria, minha aluna aí também, que legal. Bom dia, Patrícia. Vamos entrando, meninas, já peguem lá a água de vocês, o cafezinho e também papel e caneta, tá? Porque são 10 passos hoje, 10 passos que precisam ser anotados, porque senão vão ser esquecidos, tá? Para vocês voltarem e poderem
rever e poderem acessar. Não anotem só o que eu falar, mas anotem também, Gênesis, minha aluna, que legal. Anotem os insights que vocês vão ter durante essa live, tá? Não só aquilo que eu falo, mas as coisas que vierem à mente de vocês, porque é isso que vai fazer a conexão entre o conhecimento que vocês estão adquirindo, que é aquilo que eu falo, e da aprendizagem, que é colocar esse conhecimento em prática, tá? Tem diferença aí entre conhecimento e aprendizagem. A aprendizagem é quando eu consigo trazer o conhecimento para minha realidade, colocar em prática aquilo que eu tô aprendendo, e quando vocês anotam, vocês conseguem fazer isso com maior facilidade aí. Marina, bom dia! É mais fácil de que vocês coloquem de fato em prática, apliquem na realidade de vocês aquilo que vocês estão aprendendo, tá bom? Então já peguem aí papel e caneta pra gente começar a aguinha de vocês, o café, vou tomar minha água também. Pare de procrastinar agora. Pra quem chegou agora, antes da gente começar, eu vou pedir que compartilhe essa live com mais mulheres, tá? Clica no aviãozinho ali, compartilha com mais mulheres para trazer esse conteúdo, para trazer, na verdade, mais mulheres até o conteúdo aqui, porque eu sei que é um conteúdo muito rico, né? Muito válido aí, principalmente nos dias acelerados e cheios de demandas que a gente está vivendo. É um conteúdo fundamental, tá? Como parar de procrastinar, eu vou ensinar isso para vocês hoje, ok? Eu acho que todo mundo quer parar de procrastinar aí. Antes de eu começar propriamente o conteúdo, eu queria saber de vocês quem aí se considera uma procrastinadora ou tem problemas com procrastinação, né? Ah, Mirelle, eu luto diariamente contra a procrastinação, isso é algo comum na minha vida. Ou não, Mirelle, eu tô dando conta, eu acho que tá legal, eu só quero saber um pouco mais e ter mais estratégias ainda para potencializar, né, a minha atitude. Aí, ó, se consideram pessoas procrastinadoras ou lutam contra a procrastinação, né? Lisane, legal, que bom te ver aqui, Lisane, não esqueci da nossa mentoria hoje à noite, viu? Rogéria, eu a vida toda. Eu, Ana Lu também. Então tá, gente, ó, mais gente. A gente vai falar hoje como parar de procrastinar agora, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, não adianta eu tá aqui me esbaforindo, tá? Passando conteúdo para vocês, explicando 10 formas práticas para você colocar e aplicar, se vocês não aplicarem de fato, tá? Se vocês não pegarem todo esse conteúdo, todo esse conhecimento e colocarem em prática na realidade de vocês, não adianta nada, tá bom? Eu me considerava, antes de conhecer a Mirelle, luto diariamente contra a procrastinação, mas fui bem mais. Legal, celebra as primeiras vitórias, tá? Isso já é muito bom, olhar pra trás e ver que a gente já está melhor, né? Gente, então, eu preciso que vocês coloquem tudo que eu vou falar aqui, apliquem de acordo com a realidade de vocês, tá? Talvez um exemplo ou outro não se encaixe na realidade de vocês. Poxa, eu não tô fazendo faculdade agora, eu não trabalho fora. Tá tudo bem, você tem que ter a capacidade de encaixar o exemplo que eu trouxer dentro da realidade de vocês. Luto diariamente. Eliane, isso vai acabar, tá? Isso vai acabar. Obviamente, lembrem, tudo é um processo, tá? Nada acaba de hoje para amanhã, mas vai acabar. Então, vamos lutar contra a procrastinação hoje, vamos descobrir como parar de procrastinar agora. Hoje vocês vão sair daqui com as ferramentas para parar de procrastinar, tá bom? Eu não sei como é que vai ser a aplicação disso, depende muito, os resultados de cada uma dependem da aplicação, né? Do quanto estão conseguindo aplicar a teoria, colocar a teoria em prática aí. Mas vocês já vão ter todas as ferramentas para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Muitos alunos ao vivo, exatamente. Vi muitos alunos aí. Vi a Adriana entrar agora também. Lisane, Denise, Rogéria. Muitos alunos aqui. Gosto de ver isso. Rogéria, sinto que estou melhorando, estou no processo. Rogéria, isso já é resultado do método, tá? Já é resultado de tu estar em contato com esse conteúdo. Então, celebra as pequenas vitórias. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Você poderia, por favor, começar dizendo como é uma pessoa que procrastina rapidamente? Com certeza. Primeira coisa, uma pessoa que procrastina é uma pessoa frustrada, tá? É uma pessoa que vive frustrada, vive lutando também contra a frustração. Porque é uma pessoa que não faz as coisas que tem que fazer na hora, vai empurrando com a barriga e luta contra o acúmulo de tarefas, Ana Lu. Essa pessoa sempre se vê com muitas coisas para fazer, coisas que devia ter acabado ontem, não acabou e continua pendente pro dia de hoje. Uma lista de tarefa infindável porque não dá conta de tudo. Uma pessoa que se sente desmotivada porque não consegue dar conta daquilo que precisa, tá?
uma pessoa que sempre que tem que fazer alguma coisa, acha outra pra ficar ocupada. Deixa eu falar uma coisa, são coisas justas, tá? Essa pessoa que é procrastinadora, muitas vezes, ela não tá de perna pro ar no sofá. Ela tá fazendo coisas justas. Sabe aquela frase que eu sempre falo do Tim Keller? Que ele não é Tim Keller. Tim Ferriss, desculpa. Que ele fala assim... meu Deus, tire o pé do acelerador. Eduardo me lembrou aqui, tire o pé do acelerador. Estar ocupado é uma forma de preguiça. Sabe essa frase? Que ele fala assim, para de correr. Estar ocupado é uma forma de preguiça. E todo mundo quando ouve essa frase pela primeira vez pensa, como assim, Mirella? Estar ocupado é uma forma de preguiça, né? Eu me mantenho ocupado, eu não sou preguiçosa, estou sempre na ativa. Mas quando se mantém ocupado com um monte de coisinha, é porque você tem preguiça de fazer aquilo que é importante, aquilo que é mais difícil, que você precisa parar, tirar um tempo e fazer. Então, muitas vezes, a gente se mantém ocupado com coisas justas. Poxa, eu tô lavando a louça, eu tô colocando roupa na máquina, eu tô limpando a casa. Mas eu não sento pra fazer aquilo que eu preciso fazer, tá? Aquilo que importa no momento. Porque eu me mantenho ocupada, porque eu estou com preguiça de fazer o que é importante. Uma pessoa procrastinadora é assim, tá? E eu vou dar o exemplo mais prático possível, que eu sempre dou quando eu falo sobre esse pensamento do Tim Keller, né? Do Tim Ferriss, desculpa, quando eu falo sobre procrastinação. Aquela pessoa que tem um conteúdo muito importante para estudar, ou que tem uma conversa muito difícil para ter, ou que tem que sentar para fazer um trabalho importante, até a louça que tá na pia se torna mais importante, né? E daí a gente passa o dia assim, adiando aquele trabalho importante, porque eu vou lavar uma loucinha, porque eu vou colocar as roupas na máquina, porque eu vou tomar um banho rapidinho, eu vou limpar o chão correndo, porque depois eu vou sentar e fazer o que é importante. Mas o dia passa e eu não faço o que é importante, porque eu me mantive ocupada. Esse é o retrato de uma pessoa procrastinadora. Ela muitas vezes não tá sentada no sofá de perna pra cima, tá? Ela se mantém ocupada com várias tarefinhas do dia a dia, apagando incêndio e não senta pra fazer o que é importante, tá bom? Deu pra entender, Ana Lu, o retrato de uma pessoa procrastinadora aí? Deixa eu ver. Dani, era procrastinadora demais, hoje após o método bem menos, e daqui a pouco tenho certeza que você zero de procrastinação. Exatamente, Dani, quando a gente entra num automático assim de não procrastinar, mesmo que eu procrastine um dia, eu consigo rapidamente colocar aquilo em dia no outro, porque eu não tenho demandas acumuladas, entendeu? Eu tô sempre colocando em dia as coisas, mesmo que fica de um dia pro outro, eu não acumulo aquilo, né? Não deixo aquele montante, aquela bola de neve se criar, e isso se torna automático. Entendo, tem um ponto super pontual. Preciso mudar isso urgentemente. Verdade total, minhas manhãs são terríveis depois de disparo. Então fica aqui até o final, tá? Que eu acho que essa live pode te ajudar muito. Como eu falei, a Alexandra disse que defendeu a tese dela do mestrado depois que ela assistiu essa live ano passado. Mas mesmo que o assunto seja o mesmo, os exemplos e a forma de trazer elas são sempre diferentes. Então mesmo quem já assistiu, fica aí, tá? Pare de procrastinar agora. Vocês já entenderam qual é o retrato de uma pessoa procrastinadora. E agora nós vamos seguir para 10 passos. São 10. É bastante coisa, então anota porque depois tu não vai lembrar, tá? Ah, Mirella, mas daí eu volto porque fica salva. Não vai voltar, eu sei, tem um monte de coisa pra fazer durante o dia. Você vive lutando contra a procrastinação, então a chance de você voltar e assistir essa live inteira de novo é mínima. Então assiste ao vivo agora, compartilha essa live quem chegou e anota, tá bom? Com tua fala, vejo que não sou tão procrastinadora assim. Que bom, Lisane. Deixa eu te falar que tu está numa fase de vida especial, tá? Com 2 crianças pequenas, um bebê em casa. Isso acontece, tá? São fases da vida. Isso vai passar, tá bom? Adriana, bom dia. Não que a gente não possa ser produtiva enquanto tem bebê em casa, tá? Pode e muito. Eu só tô falando que muitas vezes a gente tá em fases delicadas aí, que acabam acentuando um pouquinho mais por causa do momento, mas isso passa, tá bom? Até muitas vezes, Mirella, mas eu vou ter mais 2 filhos, tudo bem, mas a gente aprende a viver de acordo com aquela realidade, tá? No início tudo é novo, mas depois a gente vai aprendendo. Então vamos lá? Primeira coisa, a frustração, ela gera desconforto. A frustração não. A procrastinação, ela gera desconforto, ela gera frustração, ela gera culpa, tá? A gente se culpa porque não fez as coisas como deveria fazer ou quando deveria fazer, né? Ela gera vergonha, nós ficamos constrangidas. Bom dia, Adriana. Bom dia, Andressa. A gente fica constrangida
muitas vezes por não ter feito, com vergonha, com culpa, frustrada, né, no desconforto. Esses são os sentimentos, as sensações que a procrastinação traz, tá? O que é procrastinar? Procrastinar é a ausência de progresso, é você se manter na mesma estaca, não fazer nada do que você precisava fazer, não colocar os seus projetos, né, adiante, você não ter aí nenhum progresso. Isso é a procrastinação, tá bom? E deixa eu falar uma coisa antes da gente começar os 10 passos. Todos os dias contam muito. Quando você deixa de fazer alguma coisa um dia inteiro, isso acumula muito pro dia seguinte. Quando você deixa de fazer alguma coisa 2 dias inteiros, uma semana inteira, as coisas se acumulam. É normal acontecer? É normal acontecer. Eu coloquei ontem nos meus stories que semana passada nós estávamos no lançamento aí do método, né? Tivemos muitas lives, muito trabalho. Só quem trabalha no digital sabe como é trabalhoso, né? Minha equipe não estava sozinha nisso. E mesmo assim eu tive que deixar a casa um pouquinho em off, um pouquinho, né, para debaixo do tapete ali. Acumulou um monte de coisa? Acumulou. Ontem eu precisei colocar muitas coisas em dia e ainda tem algumas coisas acumuladas. São momentos da vida que a gente vive. Tá errado? Não tá errado. Eu precisei focar no que era essencial naquele momento. Eu precisei esquecer um pouquinho de outras demandas e fazer o que era importante. Acumulou. Se eu deixar mais uma semana agora acumulado, semana que vem a gente não vive dentro de casa, entendeu? Então eu preciso pegar hoje e amanhã para correr atrás do prejuízo. Mas todo dia conta. Se eu acumulo um dia, no dia seguinte eu ponho em dia, né? Se eu acumulo 2, se eu acumulo uma semana, se eu acumulo 2 semanas, se eu fico um mês sem ser produtiva, o montante, né, vai ser enorme aí. As coisas vão se acumular muito, de fato, que para colocar em dia depois, talvez demore muito tempo, tá bom? Então todo dia conta. Toda decisão faz diferença, tá bom? Na verdade, toda decisão faz uma grande diferença. E são decisões pequenas durante o dia. Será que eu faço isso ou não? Será que eu venço a preguiça para fazer tal coisa ou não? Né? São pequenas decisões que fazem grande diferença aí no montante, tá bom? Ana Lu, foco no meu projeto, o resto sou super organizada. Preciso e sou lenta quanto a isso. Focar no seu projeto, né? Então tá, fica aí até o final que vai dar certo. Primeiro passo, então, pra gente lutar contra a procrastinação, tá? Pare de se cobrar tanto. Mirelle, como assim? Se eu parar de me cobrar, não vou fazer nada. Tem uma linha tênue, bem tênue aí, entre o parar de se cobrar tanto, aquela cobrança excessiva e o simplesmente se cobrar, tá? Nós temos sim que nos cobrar. Para com essa ideia que muitas pessoas pregam por aí. Não, você tem que ser gentil consigo. Você não pode se cobrar. Você tem que aceitar como você é. E esse aceitar como é acaba sendo sinônimo de se conformar com o seu defeito, ou com a sua preguiça, ou com a sua falta de motivação ou de disciplina, tá? Não é isso que eu quero dizer. Pare de se cobrar tanto, pare de se cobrar em excesso. É essa linha tênue que eu falei. Quando você se cobra demais, além do necessário, além do permitido, né? Você acaba se frustrando muito, e a frustração, ela traz um bloqueio muito grande. Quando eu estou frustrada, eu não consigo muitas vezes sair do lugar. Então é esse tipo de cobrança que eu tô fazendo. Exija menos, mas exija menos talvez do quanto você poderia ter feito, e não do fazer em si, porque você precisa fazer, você precisa se cobrar sim, tá? Isso aí é algo bem interessante pra gente conversar, porque se a gente cair nessa de não se cobre, né, viva conforme você consegue, sim, viva conforme você consegue, mas você consegue algo, tá? Não é pra sentar de perna pra cima e dizer, eu não vou me cobrar, tá? Não é esse o objetivo, tá bom? Meu maior desafio realmente é a culpa e a cobrança que muita de nós nos sentimos nessa situação que aconteceu com você. Você levou de boa e sem culpa. Então, por isso que eu tô te falando, tem que se cobrar sim, mas não uma cobrança excessiva que te traga uma frustração a ponto de te bloquear, de te deixar parada. Então, eu não quero que esse primeiro ponto aqui fique mal entendido pra você, tá? É pra se cobrar, nós precisamos nos cobrar, porque senão a gente não faz nada. É igual a questão da, não se compare. Sim, mas você precisa ter pessoas nas quais você se inspira pra você sair do lugar, tá bom? Sempre tem uma linha tênue aí,
tá? Então sim, se cobre, porém não a ponto de fazer com que a cobrança seja de forma excessiva, que você fique frustrada e que você não consiga sair do lugar, tá? Uma coisa bem interessante aqui, mira no bom, tá? Quando você começa a fazer um projeto, um trabalho, ou quer deixar a casa ok, ou quer ter tempo com seus filhos, sei lá o que você planeja fazer para não procrastinar hoje, né? Mira no bom, mira em fazer algo muito bom. Se o ótimo vier, é lucro, tá? Porque às vezes nessa coisa de cobrança excessiva, a gente quer que saia tudo perfeito. E vocês já ouviram o que eu tenho pra falar sobre perfeição aqui, né? Sobre perfeccionismo. Quando você mira no bom, quando o ótimo vem, é lucro. E você se torna extremamente satisfeita. Poxa, dei o melhor de mim, mirei em fazer algo bom e o ótimo veio, né? E consegui fazer algo ótimo. Que legal, né? Que legal, isso é louvável, né? Mas se você mirar direto no ótimo, se algo não der certo no meio do caminho e você conseguir só o bom, você vai ficar frustrada, tá bom? Eu vivo no triângulo, nunca termino nada. Dri, fica aqui então até o final, tá? Fica aqui até o final dessa live. Esse é o problema, inclusive, de alunas minhas, tá? Que compram o método, não fazem o método porque dizem que não se organizam pra fazer o método, não tem tempo pra assistir as aulas, não vai ter resultados. Tá? Então, é o que eu falo, eu dou o meu 50% aqui, mas os outros 50% eu preciso que parta de vocês, tá bom? Bom dia, Marli, tudo bem? Eu preciso que parta de vocês, porque eu não consigo ir na casa de ninguém fazer o trabalho pela pessoa. Infelizmente, eu não consigo fazer isso, tá? Então, você precisa colocar a sua parte em prática. Hoje, a sua parte é ficar até o final dessa live, tá? Hoje, a tua parte é ficar até o final. Ah, peguei os 3 primeiros passos, não vai adiantar, são 10. São 10 passos aqui. Então, gente, pare de se cobrar tanto. Lembra da linha tênue? Tem que se cobrar sim, tá? Porque somos adultos, somos maduros, precisamos de disciplina aqui. Mas não se cobre a ponto de se frustrar. A Camila comentou ali sobre baixa autoestima, né? Também pessoas que já têm problema com isso, né? Acabam se cobrando além do necessário e acabam bloqueando aí, travando, né? Com essa frustração, com a vergonha mesmo, com constrangimento, né? Mira no bom e se o ótimo vier, é lucro, tá? Aceite as suas imperfeições, nós todos temos imperfeições, tá tudo bem. E nós precisamos lidar com elas. Claro que nós, sou uma aluna e não fiz o curso. Dri, tu tá com a ferramenta toda na mão, entendeu? Agora é questão de se programar 20 minutos por dia, porque é isso que vai fazer mudar teus resultados. Eu não tenho como ir na tua casa, ligar o computador e dizer, senta aqui com o caderno na mão e assiste, né? É exatamente isso, eu sei, não é só você. Tem muitas alunas minhas que não fazem, e daí querem resultados, infelizmente não vão ter, né? E eu não posso fazer nada quanto a isso, infelizmente também, tá bom? Em relação às imperfeições, gente, muitas vezes a gente se frustra com as nossas imperfeições e todos temos imperfeições. E, obviamente, a minha luta diária é pra lidar com essas imperfeições e, aos poucos, sanar essas imperfeições. Mas muitos defeitos vão estar ali, né? Talvez a vida toda, talvez grande parte da minha vida, e eu preciso aprender a lidar com eles e potencializar as minhas qualidades, sabe? Não liga tanto pro defeito. Eu sei que eu sou assim, ou que eu estou assim, mas eu sei como driblar isso, tá bom? Então, pare de se cobrar além do que você consegue, tá? Mira no bom, dentro das suas capacidades, e se o ótimo vier, é lucro. Tenho aprendido isso. Sempre fui perfeccionista, mas aprendi com você que é melhor o feito imperfeito do que o perfeito não feito. É exatamente essa frase. O pessoal fala muito, é melhor o feito do que o perfeito. Não. O perfeito é muito bom, né? Mas quando o perfeito é não feito, é melhor o feito imperfeito. Exatamente, Adriana, tu pegou exatamente a chave aqui, tá? A Adriana é minha aluna também. Que legal. Então, gente, o primeiro tópico é esse, tá? Pare de se cobrar tanto. Segundo, não deixe o medo te paralisar. Mirelle, o que tem a ver medo com procrastinação? Muitas coisas que você vai fazer, você não faz por medo. Medo do fracasso, medo do erro, medo de não dar certo, medo de não conseguir fazer bem. Vários medos aí que aparecem, tá? E eu sou a prova viva disso. Eu sou uma pessoa extremamente insegura, por mais que não pareça. Deixa eu tomar uma água. E muitas coisas eu já deixei de fazer na minha vida com medo de não fazer bem. No medo de não fazer bem, eu nem fazia.
eu nem saía do lugar, porque vai que não saia bom, vai que não saia perfeito, vai que eu não consiga, né? E isso me paralisou por muito tempo. Várias coisas ainda acontecem, tá? Mas se o medo paralisar, você simplesmente não vai fazer, né? Vai ser o perfeito não feito, como a Adriana falou aí. E aí é a questão do planejamento, que já vem no terceiro tópico, mas calma, eu vou falar sobre isso, de o que eu posso fazer caso algo errado aconteça, né? Mudar meu pensamento, parar de pensar em tudo que pode dar errado e começar a pensar no que pode dar certo dentro daquele projeto, dentro daquele processo, dentro do meu TCC, dentro da minha tese que eu tenho que defender, né? Da minha faculdade lá, do meu trabalho de conclusão, enfim, cada um com as suas coisas, aí com a sua realidade, né? Parar de pensar no que pode dar errado e focar no que pode dar certo. E isso com tudo, aquela conversa difícil que você precisa ter com alguém, com um funcionário, com um marido, sei lá. A gente fica pensando em tudo que pode dar errado e fica adiando, né, aquela conversa difícil. Poxa, para de pensar no que pode dar errado e foca no que pode dar certo, porque sim, muitas coisas podem dar certo aí. Olha só, quando você abre mão de fazer algo por medo do que pode dar errado, você também abre mão daquilo que poderia dar certo. Olha que forte isso. Quando eu abro mão de fazer algo na minha vida com medo do que pode dar errado, eu tô automaticamente abrindo mão também daquilo que poderia dar certo. E eu deixo de que muitas coisas deem certo por medo do que pode dar errado. Tá fazendo sentido, gente? Então esse é o segundo ponto. Não deixe o medo te paralisar. Tá procrastinando alguma coisa difícil? Faz e foca naquilo que pode dar certo. Porque sim, Mirelle, mas muita coisa pode dar errado. Sim, mas pode não dar também. E no momento que tu abre mão das coisas que podem dar errado pra ficar no teu conforto, tu abre mão também das coisas que poderiam ter dado certo. Tá bom? Sou assim, o medo de não dar certo me impede de arriscar. Estou tentando não ser. Magda, então pensa nisso. No momento que tu tá abrindo mão pelo medo de dar errado, tu tá abrindo mão também das várias coisas que poderiam dar certo. Né? Eu contei pra vocês o processo que a gente tá passando como família aqui, né? Meu marido pediu demissão da Força Aérea aí, de uma carreira que ele tinha como capitão da Força Aérea, e nós arriscamos tudo, digamos assim, né? Pra viver o que a gente tem vivido hoje. E se a gente não fizesse isso por medo de dar errado algo, né? A gente talvez estaria abrindo mão das coisas que hoje estão dando certas. E não estamos ainda como queremos, estamos longe, né? Estamos no percurso, ainda muita coisa empacada, né? Mas tem muitas coisas dando certo e talvez nós estaríamos abrindo mão dessas coisas, dessa mudança na nossa vida, de ter mudado de cidade, de casa, de círculos, né, de amizades, por medo do que poderia dar errado. Então pensa nisso quando você ficar com medo de fazer alguma coisa por dar errado, né? Pensa que você também tá abrindo mão daquilo que pode dar certo, tá? Terceiro passo, comece pelo planejamento. Gente, eu estou procrastinando algo, eu preciso de um mínimo planejamento para começar a fazer aquele algo. Por mais simples que seja. Ontem eu levantei e eu falei, deixei uma semana, coloquei pra baixo do tapete ali as coisas da casa, porque nós estávamos focados 100% no lançamento da 4ª turma do método, tá? Então eu levantei ontem, tinha muitas coisas pra fazer. Eu precisei me planejar e foi um planejamento apenas mental, porque era um planejamento muito simples, mas eu precisei fazer isso. Eu sabia que eu ia fazer exame de sangue, demorei mais do que o esperado, tava lotado, fui em um lugar, não deu, tive que ir em outro, enfim, demorei mais do que o esperado, segunda de manhã também, né, óbvio que ia estar lotado. E precisei me planejar e precisei lidar ainda com o imprevisto, porque eu demorei mais do que eu precisava pra chegar em casa e dar conta da minha casa e das coisas que estavam acumuladas da semana. Se você não tiver um pequeno planejamento na sua cabeça, você vai ficar atirando pra tudo que é lado. Você vai ficar sem fazer nada. Eu sempre dou um exemplo daquela mãe com o bebê pequeno que quando o bebê dorme, ela pensa, não sei se eu durmo, se eu como, se eu tomo banho, se eu descanso, né? E daí na loucura de não saber o que fazer, não faz nada. E daí quando vê o bebê acordou e não fez nenhuma das 4 coisas que pensou, né? Por quê? Porque não se planejou. Esse planejamento tem que acontecer antes de começar a agir, tá?
tá? Então monte um passo a passo do que você precisa fazer. Poxa, eu preciso defender a minha tese do mestrado lá, que tá acumulada, não consigo escrever, eu tô procrastinando isso. Faz um planejamento. Todos os dias eu vou sentar 1 hora, eu vou começar lendo por 20 minutos um conteúdo, né, um artigo científico sobre isso, eu vou dedicar os outros 20 minutos para entender, para marcar, né, e eu vou dedicar os últimos 10 ou 20, sei lá, para escrever um pouco, né? Então você precisa de um planejamento, porque senão você senta na sua escrivania para escrever, por exemplo, uma tese, um mestrado, e você começa a organizar seu material, e daí você vê sua agenda e começa a marcar a sua agenda, e daí você acha uma carta de alguém ou um bilhete, ou abre o computador, já desfocou e não conseguiu sair do lugar. Então, um pequeno planejamento é necessário para qualquer coisa, seja para limpar a casa, seja para ficar com as suas filhas, seja para escrever um artigo, um projeto aí, seja para trabalhar, né? Qualquer coisa que você esteja planejando, mesmo aquelas conversas difíceis que você precisa ter, você precisa de um planejamento. Como eu vou abordar esse assunto? Como que eu vou conseguir ouvir com empatia? Lembra? Praticar a escuta atenta. O que eu vou fazer se eu me irritar? Eu vou ficar em silêncio? Vou respirar antes de responder? Enfim, você precisa de um planejamento, mesmo que seja um planejamento pequeno para qualquer tipo de atividade que você vá fazer. Tá bom, gente? Tá fazendo sentido? 3 primeiros passos. Pare de se cobrar tanto, e aí eu estou falando de excesso, tá? Não deixe o medo te paralisar. Foca no que pode dar certo. 3, comece pelo planejamento, tá? Monte um passo a passo. Um passo a passo. Sem planejamento, eu não consigo chegar a lugar nenhum, né? Eu nem sei aonde eu quero chegar. Eu preciso de um plano de ação para tirar o meu projeto do papel. Beleza? 4º tópico aqui. Foque no próximo passo. Não foca no tudo, tá? Uma pessoa que tem que escrever uma tese de mestrado, se ela focar no tudo, ela não vai sair do lugar. Ela vai, caramba, como que alguém faz isso? Como que eu vou conseguir escrever uma tese com sei lá quantas mil páginas? Não vai dar certo. Foca no próximo passo, tá? Qual é o meu passo hoje? O meu passo hoje é selecionar 5 projetos, 5 artigos científicos para ler. O meu próximo passo amanhã, pelos próximos 5 dias, vai ser ler todos esses artigos científicos, marcando o que é importante. Na semana que vem, o meu próximo passo vai ser, entendeu? Foca no próximo passo, claro. Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês, agora que a gente tá em mais pessoas aqui. Compartilha essa live aqui, tá? Compartilha para que mais mulheres cheguem até aqui. Clique no aviãozinho e compartilhem com as mulheres que estão na sua lista aí, tá? Pra elas estarem aqui com a gente. Bom dia, Fernanda, minha aluna também, que legal. Então, gente, foca no próximo passo, tá? Tenha um próximo passo claro, tá bom? Academia, por exemplo, a mesma coisa. Eu vou fazer academia todo dia, vou ficar com um corpo legal. Poxa, tá tão distante isso de mim, tá? Eu fico procrastinando porque eu tô acima do peso, eu não tenho disposição, eu nem sei. Eu chego na academia lá, eu olho pros aparelhos, eu nem sei por onde começar. Foca no próximo passo. Hoje eu vou na academia e vou conhecer os aparelhos que tem, vou pedir uma ajuda pra alguém lá. Amanhã eu vou na academia e vou fazer 10 minutos de esteira, olhando um podcast, ouvindo uma música que eu gosto, assistindo uma live. Próxima semana, e essa semana eu vou manter assim, próxima semana eu vou ir na academia, fazer a esteira, assistindo uma live, ouvindo um podcast e vou, sei lá, fazer 2 aparelhos. Foca no próximo passo, não foca no ficar com o corpo perfeito somente. Isso pode ser motivador? Pode, não sei por quanto tempo. Isso pode te travar, pode parecer muito distante, pode parecer inalcançável, tá? Vai ficar gravada, meninas, vou tentar, tá? O Instagram às vezes ele dá uns bug aí, eu não consigo. Mas eu vou tentar deixar salvo assim. Mas se você puder ficar até o final, eu sempre falo que ao vivo é muito melhor. A chance de você olhar gravado depois diminui consideravelmente, tá bom? Então foca no próximo passo, tenha um próximo passo claro e foque no agora. Agora que eu digo em termos de projeto, porque se você focar lá no projeto total, talvez você desanime, porque é muito inalcançável, porque parece muito distante de você, tá bom? Então é no agora. Micro resoluções, eu sempre falo sobre isso. A tua resolução grande, ela precisa estar dividida em pequenas resoluções pequenas. Por essa vai ser a diferença de você alcançar e marcar checks
do que quando você nunca alcança, porque é muito longe de você e parece que aquele dia nunca chega, mas é porque você não tá celebrando as pequenas vitórias, tá bom? Parar com as desculpas e fazer o que tem que ser feito. Ah, com certeza, Dani. Qual é a menor ação que eu posso fazer hoje para que eu faça alguma coisa, tá? Dose mínima eficaz. Qual é a dose mínima eficaz que eu preciso fazer hoje para começar a andar com aquilo que eu tô procrastinando, tá? Qual é a dose mínima eficaz? A pequena ação que eu tenho que fazer. Se eu não fizer nada o dia inteiro, qual é a dose mínima? O que é a única coisa que eu preciso fazer hoje para que meu dia tenha valido a pena, nesse sentido que eu quero parar de procrastinar aí, tá bom? Se nada sair do lugar, qual é a mínima coisa? Qual é a dose mínima eficaz? Qual é o mínimo que eu preciso fazer hoje para que eu saia do lugar e não patine, né? E não fique com a ausência de progresso, né? Que é a famosa procrastinação aí. Tô com a minha garganta seca, meninas. Tá? Então, foque no próximo passo. Tenha um próximo passo claro. E se você acordar naquele dia muito difícil, muito desanimado, até com uma dor de cabeça muitas vezes, enfim, indisposta, qual é a dose mínima eficaz para hoje? O que é o mínimo que eu preciso fazer? Na minha casa, para não acumular um monte de serviço, qual é o mínimo que eu preciso fazer? Colocar a roupa para lavar é o mínimo, uma maquinada de roupa. Eu tô dando exemplos, não tô dizendo que é isso, tá? Fazer um almoço que sobe pra janta, talvez, e passar uma vassoura. Esse é o mínimo, então faça só o mínimo, tá? Se você não conseguir fazer o todo, não conseguir fazer perfeito, lembra? Faz o mínimo. Qual é a dose mínima eficaz? Ah, se eu fizer essas 3 coisas, Mirelle, colocar a roupa na máquina, passar uma vassoura e fazer um almoço, já não acumula tanto pra amanhã. Então faz só isso, tá? Não que você tem que fazer só isso. Eu tô falando naqueles dias que você não tá conseguindo a dose mínima eficaz, tá bom? Mirelle, tenta deixar gravada para assistir à noite. Agora eu não consigo assistir. Vou tentar, Elaine, vou tentar. Juro que eu vou tentar. Só não fica salva as lives de terça se o Instagram não permitir, realmente. Se der problema ali quando eu estiver salvando, tá? Mas eu vou tentar. As lives de terça eu sempre deixo gravada assim, tá bom? E quando puder, esteja ao vivo aqui com a gente. Passo 5, tá? 5º passo aí pra você parar de procrastinar agora. São 10, meninas, então ainda não chegamos, porque eu vou falar do passo 5 no meio da live, tá? Dá tempo de compartilhar aí. Passo 5, cuide da sua saúde. Ah, Mirelle, nada a ver. Tudo a ver, tá? Nós somos a máquina e nós, através de nós, que funciona tudo. Aqui em casa, meus projetos, eu que cuido dos meus filhos, né? O clima da casa muda quando eu não estou bem, então cuide da sua saúde. Para que você não se torne uma pessoa que esteja sempre cansada, sempre com uma exaustão, tá? Sobrecarregada. A gente precisa cuidar da saúde, nos 4 âmbitos da saúde. Quando eu falo cuidar da saúde, não é só cuidar da saúde física, se alimentar bem e fazer exercício, tá? É saúde emocional, física, mental, que é estudar, né? Cuidar da sua saúde, do que entra aqui, e espiritual, tá? 4 passos aí da sua saúde, 4 dimensões da sua saúde, porque senão você vai estar sempre sobrecarregada, exausta, com aquela sensação de incapacidade, de impotência, né? Andando em círculos, sempre esgotada, faz coisas o dia inteiro, mas quando chega ao final do dia parece que não fez nada daquilo que importava, né? O que eu falei no início da live, se mantém ocupada, mas não faz o que é importante, não é uma pessoa produtiva, tá bom? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde aí. E para isso nós precisamos de algumas atitudes corretivas, e uma delas é saber delegar tarefas, tá? Saber delegar tarefas é uma atitude corretiva aí pra nós não estarmos sempre exaustas. Quantas pessoas moram na sua casa? Moro sozinha, Mirelle? Ah, tá, então tudo bem. Mas não, moro com 5 pessoas, Mirelle. Tenho 3 filhos, meu marido, ou mora eu, sei lá, minha irmã, né? Mais pessoas aí. Você precisa aprender a delegar tarefas. Você não consegue dar conta de tudo o tempo todo, tá bom? Volto a falar o que eu falei na aula 3 da série lá. Nossos filhos não pagam aluguel para morar dentro de casa, tá? Nossa casa não é hotel para eles encontrarem tudo lavado, cheiroso e maravilhoso dobrado dentro do guarda-roupa, tá? Essas crianças precisam ajudar. Mas eu só tenho filhos pequenos, já pode andar, já pode ajudar, tá? Óbvio,
guardando as suas devidas capacidades de acordo com a idade, mas já pode andar, já pode ajudar, tá certo? Só quem a gente não conta aí no ajudar em casa são os bebês de colo, tá? O resto já pode andar, já pode ajudar, mesmo que seja um ajudar não atrapalhando, tá? Mantendo as suas coisas organizadas, mantendo o seu quarto aspirado, varrido, sei lá, tá bom? As suas crianças também precisam ajudar e você precisa de uma rotina para elas, se você quer estar saudável aí para cuidar das suas coisas. Outra coisa, você precisa descarregar a sua mente. O acúmulo de coisas na mente, eu tenho que fazer isso, nos traz exaustão antes mesmo de começar a agir. Então, passa isso para um papel, tá? Não fica acumulando na mente tudo que você precisa fazer. Passa para um papel. E daí, durante o dia, você vai nesse papel, nesse checklist, e você vai riscando aquelas coisas que estão ali no papel. Porque se você guardar tudo na mente, você vai cansar antes mesmo de começar, tá bom? E essa exaustão mental, ela é péssima. Outra forma de cuidar da mente aí, descarregar a mente. Para de assistir tragédia na televisão. Para de se informar de política e de coronavírus o tempo todo. E isso só vai trazer cansaço mental, tá? Pensa no que eu tô falando aqui, tá bom? Descarrega a sua mente, trazendo as coisas pro papel, as coisas que estão acumuladas na sua mente aí, porque isso traz um cansaço mental enorme. Eu paro tudo que eu tô fazendo, respiro, pego um cafezinho e anoto, porque senão eu vou pirar, tá? E eu aconselho fortemente a fazer isso também. A sua listinha aí de coisas que estão acumuladas na mente. Mirelle, mas tem coisas que não estão pra hoje, eu tô preocupada com o negócio que vai acontecer daqui a um mês. Passa pro papel, tá? Passa pro papel, porque a nossa mente, ela não aguenta. A nossa mente consegue guardar, isso não sou eu que tô falando, tá? São estudos. A nossa mente consegue guardar com clareza e ordem até 3 informações importantes, tá? Passou disso, a gente começa a fazer confusão. Daí esquece horário. Lembra que eu contei ontem, gente? Quem assistiu meus stories? Que eu falei que eu fui fazer um exame de sangue e eu cheguei lá. Essa história é hilária, né? Mas, enfim, se você não olhou, olha nos meus stories depois. Mas a história é que eu fui fazer um exame, cheguei lá e já tinha polido o exame, inclusive o resultado já estava pronto. Então eu fiz jejum, fiz um away em casa porque não tinha já achado o pedido médico, né? Eu fui lá e ele falou, não, os seus exames, você veio semana passada, fez o exame de sangue, os resultados já estão prontos, né? E eu, oi, por quê? Muita coisa acumulada na mente sem anotar, tá? Então eu sugiro fortemente que você anote, sugiro fortemente que você cuide e descarregue a sua mente parando de olhar notícias trágicas, se informando de política, se informando de coronavírus, de tudo que tá dando errado, de injustiças no mundo. Mirelle, mas aí tu vai ser alienada. Não vai, tem a tua vizinho, talvez esteja precisando, tá? Mas a pessoa que tá lá na guerra da África não tem como você ajudar, a não ser com uma oração. Então você pega e ora no final da noite, mas você não vai ficar se alimentando desse tipo de notícia, tá bom? Porque isso sobrecarrega a tua mente, tá bom? Mirelle, sempre fui boa em organização, mas sempre na cabeça e com o aumento de tarefa a mente ficou cansada. É óbvio, isso acontece com todo mundo, tá? Acontece comigo, quando eu tô pensando muito. Contei ontem nos stories também que eu fui chamar a Anne e chamei a Lara, né? Esse dia a gente tava mudando, a gente tava organizando as coisas pra mudança, eu acho. Cheia de coisa, era gente que vinha tirar o ar-condicionado, gente que vinha desmontar tal coisa, gente que vinha pegar tal móvel porque tinha comprado, muita coisa na minha cabeça. E eu chamei a Lara, gritei, né, Lara, pensei que ela tava em outro lugar, e ela disse, eu tô aqui, tava do meu lado, né, e me deu um branco, a minha mente cheia de coisa, e eu falei, como é que é o nome da outra, né, e ela, ficou apavorada, né, a gente riu, eu me assustei, eu digo, meu Deus, esqueci o nome da Anne, simplesmente me deu um branco, como é que é o nome da outra, né, muita coisa na mente sem anotar, tá, claro, foi um momento específico que a gente tava vivendo, mas se tivesse anotado, com certeza isso não teria acontecido, tá, não olhe o noticiário faz muito tempo, e sim, anotar o que tem para fazer salva a vida, exatamente, Elisane, e deixa eu falar uma coisa, nós precisamos escolher ser ignorantes para algumas coisas, tá, escolher ser ignorante. Eu passo nos meus stories, às vezes, nem sempre eu olho os stories das pessoas, mas de vez em quando eu olho, e daí o pessoal fica botando coisa de BBB, Big Brother, não sei o que lá. Eu digo, gente, como é que essas pessoas têm espaço na mente pra isso? Sinceramente, eu não olho essas coisas, já fico cheia de coisa pra resolver, pra fazer, ou
é um anestésico, né? Ah, não, eu vou olhar Big Brother, daí eu já nem fico pensando naquele monte de problema que eu tenho pra resolver, né? Não sei. Mas escolha ser ignorante pra algumas coisas, tá? Pra notícias trágicas, pra coisas que não têm importância, pra vida dos outros, né? Foca naquilo que você tá procrastinando aí, porque depois você vai dizer que não tem tempo, mas você tá lá olhando o BBB, né? Tá lá se informando das notícias, da tragédia, da chuva. Ah, Mirelle, mas tu fica alienada? Não fico. Pode ter certeza. Gente, eu não olho notícia há muitos anos. Aliás, nós não temos televisão em casa, né? Nós não olhamos televisão, não procuro notícias na internet. No meu celular eu tirei aquelas notícias que o Google manda. Eu tirei essa... Como é que fala? Essa configuração. Então eu não recebo mais notícia nenhuma. E eu sei das coisas igual. Talvez não de tudo, né? Mas do principal eu sei porque chega até mim. As notícias chegam, a gente não fica alienada, fica tranquila, tá bom? Esse ano eu esqueci o aniversário da minha melhor amiga, nunca tinha acontecido isso. Ah, bem-vinda à mente cheia, né? Então, cuide da sua saúde. Cuidar da saúde não é só fazer exercício físico e boa alimentação. É também uma grande parte? É, mas é saúde mental, descarrega a tua mente. Porque senão não vai dar certo. Outra coisa que eu faço quando chega o meu planner do ano novo, né? Uma das primeiras coisas que eu sento e coloco todos os aniversários de casamento de quem nós somos padrinhos. Nós somos padrinhos de 15, acho que é 15, Eduardo vai me confirmar aí. Casais, né? Nós somos padrinhos de 15 casais no religioso. E eu gosto de saber o aniversário de casamento desses casais, porque eu oro por eles, eu mando parabéns. Então eu sento com o meu planner no início do ano e já marco. Eu marco também os aniversários dos meus afiliados, tá? Eu tenho alguns afiliados, 5, e eu marco ali os aniversários deles, né? Por quê? Porque eu gosto de desejar parabéns, eu gosto de orar. Então, Mirelle, mas tu não lembra de cor, posso até lembrar, mas pode acontecer de no dia eu esquecer? Tem grande chance. Então eu já anoto, passa pro papel, descarrega a tua mente, tá bom? E a exaustão, o cansaço excessivo, ele nos faz procrastinar até hábitos, até coisas que já deveriam estar no automático, tá? Ele nos faz procrastinar o cansaço. Eu tô tão exausta, tão cansada, que hoje eu vou dormir sem ler a Bíblia. Coisa que já devia ser hábito, ou já é hábito, né? Eu tô tão cansada, tão exausta, que eu, né, e corta aí hábitos, hábitos, né? Hábitos já é automático, coisas rotineiras da tua vida, porque tá numa exaustão imensa, tá? Então, a gente precisa cuidar da saúde, porque isso é uma bola de neve. Quando eu não cuido, automaticamente eu vou procrastinar mais, tá? Procrastinar, inclusive, hábitos que gostamos e tínhamos. Por exemplo, ler, né? Eu coloquei aqui. Tem muita gente que me fala, Mirelle, eu sempre tive o hábito de ler e ultimamente eu não tô lendo mais. Cara, as redes sociais, a internet, né? As coisas digitais nos fazem perder muito a capacidade de atenção de leitura que a gente tem. A gente tem uma gama de informações muito rápidas, né, com o digital. E a leitura, a gente tem que acessar outras ferramentas do nosso cérebro para conseguir prestar atenção. Então, nós perdemos isso, tá? Nós perdemos. Então, isso tem que ser um exercício, tá, gente? A gente precisa voltar à capacidade de ler para adquirir conhecimento. Mirelle, mas eu olho um vídeo, não é a mesma coisa, não é a mesma área do cérebro que é trabalhada. Por isso que eu trabalho tanto com as minhas filhas aqui a leitura. Inclusive, esse ano passado, nós começamos a substituir algumas leituras da Lara por leituras mais clássicas, porque quando ela pegava um livro clássico, ela não conseguia ir para frente com aquela leitura clássica, porque ativava outra área do cérebro que ela não estava acostumada, muito mais difícil, com palavras que ela não estava acostumada, e ela queria ler só leituras mais coloquiais, né? Então a gente trocou algumas leituras dela e hoje ela já consegue ler livros com linguagem bem clássicas e consegue ali prestar atenção, e ela já entendeu que se ela não forçar, não vai. Então ela coloca às vezes despertar, ela disse, mãe, eu vou ler por 1 hora, tá? Vou colocar aqui despertar. Eu disse, tá. Eu acho isso um exercício de disciplina excelente, né, que ela faz. Mas por quê? Porque senão a televisão, o tablet, sei lá, qualquer coisa ali no meio digital pode chamar a atenção, né? Apesar delas não terem acesso o tempo inteiro, isso é muito mais chamativo do que um livro. Então isso é algo bem interessante pra gente pensar, porque ativa outra área do meu cérebro, tá?
As férias da minha filha e do meu esposo me fizeram procrastinar muito. Eu entrei no modo férias também e a preguiça dominou, mas já estou entrando no ritmo de novo. Tem momentos que a gente faz isso mesmo. Eu não tive férias esse ano, né? Nada de férias, aliás. Eu já falei pro Eduardo, disse, nos dias do carnaval eu quero tirar férias. Eu quero relaxar minha cabeça, eu preciso. Vão ser 4, 5 dias ali. É pouco tempo, Mirelle, mas se bem feito já é bastante, né? Porque às vezes a gente fica 30 dias de férias, mais ou menos de férias. Eu prefiro ficar 5 dias bem, né? Tipo, relaxar mesmo, do que um monte de dias mais ou menos. E quando a gente entra num monte de dia, a gente acaba entrando nessa... né? A gente baixa muito a produtividade, depois pra voltar é muito mais difícil, tá? É bom ouvir isso sobre a leitura, achava que era só eu nessa questão, não é, mas a gente tem que lutar contra isso, né? Eu pelo menos não aceito que eu não leia algo. Eu tô sempre lendo, aliás, eu sempre leio mais de um livro, né? Porque senão, poxa, eu vou morrer aquela parte do meu cérebro ali que não tá sendo usada, né? Ficando aqui nos meios digitais. Fora que o conhecimento que a gente tem com uma leitura não se compara ao conhecimento que eu tenho ao ouvir só algo, né? Coloco o temporizador no Instagram de 2 horas. Hoje faço tantas coisas que não chego mais nesse tempo. Olha que legal. Eu gostaria, né? Como eu trabalho com o Instagram é impossível, eu preciso estar aqui. Mas isso é algo muito interessante. Por exemplo, com o Facebook eu faço isso. Eu mal entro no Facebook, né? Eu tenho que ter por causa da minha página lá, mas eu mal entro. Então, escolher ser ignorante aí para algumas coisas, né? Parar de procrastinar, meta da vida. Sayonara, fica até o final então aqui, tá bom? Gente... o ócio muitas vezes é necessário, tá? E eu não estou falando do ócio como escravo, tá? O ócio me escraviza, eu não consigo fazer nada. Não é esse ócio, tá? É o ócio produtivo, é o ócio criativo. É aqueles 20 minutos que você vai parar, recarregar pra conseguir trabalhar de novo, tá? Muitas vezes quando a gente tá num pico assim de trabalho, loucura, gritaria, falação, né? A gente não faz mais nada de produtivo. A gente acaba não sendo mais produtivo. E ser produtiva muitas vezes é não fazer nada, tá? Não pelo dia inteiro, óbvio, mas por aqueles 20 minutos. Eu sempre falo que depois do almoço eu sento ali 20 minutos pra descansar, pra recuperar minha mente, pra descarregar, né? Pra respirar, pra conseguir trabalhar de novo, seja qual trabalho for, seja cuidar da casa, das crianças, do trabalho mesmo, né? Porque senão eu não vou ser produtiva. Quando eu tento trabalhar com algo ocupando, né, me sobrecarregando ali, eu não sou produtiva. Eu até tento, mas fico andando em círculos, tá bom? Então, quinto, cuide da sua saúde. Sexto, pare de se preocupar com a opinião dos outros, tá? Pare de se preocupar com a opinião dos outros. Faça aquilo que é importante pra você, tá? Apenas comece, não interessa se o outro faz melhor, se o outro faz pior, simplesmente começa. É a tua realização, é aquilo que tu entendeu que precisa fazer, tá? Por exemplo, quem quer empreender. Muitas meninas me falam, Mirelle, depois que eu fui mãe eu quero empreender. Daí a gente fica se comparando, eu vou falar isso depois, mas com aquela que já tá lá na frente, ou com aquela que empreende, mas não tem filhos, né? Só começa. Mas eu não tenho tudo perfeito. Começa do jeito que tá, com o que tu tem, com as ferramentas que tu tem hoje. Mas eu não tenho o celular, o iPhone, eu não sei lá das quantas. Não precisa, né? Começa do jeito que tá. Então para de se preocupar com o que o outro tá falando, com o que o outro tá achando. É a tua realização contigo mesma, né? Ou é a tua obediência a Deus, aí aquilo que faz sentido pra ti, mas não é o que o outro tem que achar. Nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais eu, né, vou agradar. Tenho esse tempo depois do almoço. Ótimo, Camila. Eu tenho um livro gostoso, a parte que eu procuro ler quando eu tiro 20, 30 minutos de descanso. Relaxo nessa leitura escolhida, um romance, por exemplo. Então, romances são livros que eu leio em 2 dias, né, Ana Lu? Então eu falo que eu não me permito sempre ler romance, mas nos momentos que eu quero relaxar, eu pego um romance também, porque daí eu sei que a leitura vai assim, né? Vamos lá então. Pare de se preocupar com a opinião dos outros. O que importa é aquilo que você vai fazer, né? Enquanto você tá lá se preocupando com o que o outro vai achar, com o que o outro tá fazendo, ou com o que o outro vai se importar, você tá deixando de fazer as coisas que você precisava fazer, tá certo? Então para de se preocupar com a opinião do outro, foi o 6º passo aí. 7º, que vai unir a esse, esqueça a comparação, tá? Enquanto eu tô perdendo meu tempo olhando pra vida alheia, eu não faço nada com a minha. Ai, forte, né? Deixa eu tomar água. Enquanto eu olho pra vida alheia, eu não faço nada com a minha. Tá? Enquanto eu tô olhando os stories do Instagram da vida de todo mundo, eu tô deixando de viver a minha. Enquanto eu tô discutindo política, religião e futebol e tentando convencer alguém da minha opinião no Facebook, eu tô deixando de viver a minha vida. Enquanto eu
tô me comparando, achando que o outro tá melhor que eu, ou até pior, eu tô deixando de viver a minha vida, tá? A comparação te leva para dois extremos péssimos. Ou você achar que é horrível, que não é nada, que o outro é melhor, ou você acha que você é melhor do que todo mundo, né? A soberba. Geralmente a mulher vai pro lado de eu sou péssima, eu não sou nada, eu sou horrível, né? E deixa eu te falar uma coisa, você não sabe de nada do bastidor da outra pessoa. Você só enxerga palco de qualquer pessoa, mesmo da tua amiga, você enxerga o palco, tá? A gente não vê bastidor de ninguém. Bastidor é o que acontece 24 horas dentro de quatro paredes, né? Eu falo assim, é o que acontece aqui dentro. A gente nunca sabe a dor do outro, a gente nunca sabe as dificuldades do outro, a não ser que o outro compartilhe, né? A gente nunca sabe os problemas do outro. Quem vê palco não vê bastidor. Então para de te influenciar com rede social achando que a vida do outro é perfeito. Às vezes eu recebo na caixinha. Falei, né, na série. Mirelle, os dias maus, como você lida com dias maus ou os dias maus não acontecem? Claro que acontecem, óbvio que acontece, né? Cheio de perrengue, a gente não mostra ou a gente filtra o perrengue que quer mostrar. Mas os dias maus acontecem muito, né? Outro dia uma mandou, Mirelle, você não se estressa nunca com as suas filhas? Plena, né? Óbvio que me estresso, óbvio. Claro que cabe a mim controlar qual é a reação que eu vou ter diante desse estresse, mas é óbvio que eu me estresso, né? Então para de se comparar com o outro, principalmente com essa comparação de redes sociais aí, tá bom? O que que eu posso construir? O que eu posso fazer nesse tempo que eu ficava olhando o Facebook ou os stories do Instagram de todo mundo? O que que eu posso fazer agora com a minha vida, já que eu não tô mais olhando a vida do outro, tá bom? Para com a comparação. A comparação, ela só te leva para um lugar muito ruim, de frustração, um lugar ou de soberba, né? Um lugar de vergonha, um lugar de insatisfação, tá? Quem me acompanha sabe das histórias que eu já contei aqui sobre comparação, não vou contar agora porque não vai dar tempo. Mas para de te comparar com o outro, esqueça a comparação. 8. Entenda que nunca sabemos de tudo. 8º passo aí, entenda que nunca sabemos de tudo. Gente, não espera estar pronta para começar a fazer alguma coisa, tá? Não espera estar 100% segura para começar a fazer alguma coisa. Lembra do medo lá? Não fica com medo das coisas que podem dar errado. Foca no que pode dar certo, tá bom? Enquanto eu caminho, eu me aperfeiçoo. Começa. Quando eu comecei no Instagram, foi início de 2018, final de 2017. Caramba, eu nem aparecia aqui. Não aparecia, eu só colocava... A logo era uma logo, né? E as fotos eram artes feitas. Ninguém sabia que era eu que postava aqui, porque eu tinha vergonha, né? Começa do jeito que dá e no caminho você vai aperfeiçoando. Se você pegar a minha primeira live aqui para minhas lives de hoje, eu olhava e dizer, meu Deus, né? Que vergonha. Mas por quê? Começa do jeito que tá, depois você vai aperfeiçoando. Isso é pra tudo, né? Nos relacionamentos, na sua casa. Quando eu casei, eu não sabia fazer arroz, né? Cozinhava mesmo assim, faz do jeito que sabe, você vai aperfeiçoando no caminho, tá? Primeiro começa, depois tu aprimora, tá bom? Primeiro começa, depois tu aprimora, tá? A vida das pessoas estão muito expostas, não existe novidades para serem contadas olho no olho. Ah, pois é. Mas algumas, né? Os perrengues nem sempre estão, mesmo que os perrengues sejam mostrados, eles são filtrados, tá? A gente filma os perrengues que quer mostrar. Mi, só repete o tópico 6, por favor. 6, pare de se preocupar com a opinião dos outros. 7, esqueça a comparação, tá? Eles caminham junto, esses dois tópicos. 8, entenda que nunca sabemos de tudo. Apenas comece, depois você vai aprimorando, tá? Comece do jeito que dá. Enquanto caminho, eu me aperfeiçoo, tá? O 9, esse 9 você grifa, você faz um asteriscos, você marca com marca-texto, tá? Porque é o contrário da procrastinação, tá bom? O 9 você bota marca-texto lá piscando, tá bom? Combinado? Passo 9. Pode anotar aí pra mim alguém. Escreve pra mim, pra ninguém esquecer o passo 9. Antecipe-se. A antecipação é o contrário da procrastinação, tá? Se de todos os 10 tópicos que eu vou falar aqui, se você precisar gravar só um, grava esse, tá? Antecipe-se. A antecipação é o contrário da procrastinação. Quando eu antecipo algo, esse algo obviamente já tá feito e automaticamente eu liberei um tempo lá na frente, tá? Veio um tempo livre que eu não tava esperando, alguém desmarcou um compromisso.
fiquei com tempo livre, eu não vou ficar de perna pro ar, pro sofá. Eu vou adiantar um compromisso, eu vou antecipar alguma coisa. Porque amanhã esse meu tempo vai estar livre. Eu posso antecipar outra, ou eu posso descansar um pouquinho. E depois de amanhã eu vou ter outro tempo livre, se eu antecipei. Daí eu posso antecipar a outra e adiantar um pouquinho alguma coisa, ou ficar com tempo livre. E daí você não vai acumular tarefas, você vai conseguir viver sem apagar incêndio o tempo inteiro, tá? Antecipe-se. A antecipação é o contrário da procrastinação. Eu tenho um tempinho livre, eu vou adiantar aquele compromisso que era lá pra semana que vem. Eu tenho um tempo livre, eu vou fazer o que eu ia fazer amanhã, já vou fazer agora. Eu tenho um tempo livre, faz. Eu tenho um tempo livre, eu vou fazer aquilo que eu nunca tenho tempo pra fazer, que eu digo que eu nunca tenho tempo, né? E que eu fico adiando há meses, há anos da minha vida, eu vou fazer agora. Eu vou fazer aquela ligação, eu vou mandar aquele e-mail, eu vou mandar aquela mensagem, eu vou tirar aquela dúvida. Antecipe-se. A antecipação é o contrário da procrastinação. Quando você antecipa, automaticamente você não procrastina, tá? Quando você antecipa, automaticamente você não procrastina. Marcou? Com marca-texto, tem luzinha piscando aí, tem asterisco? Antecipe-se. A antecipação é o contrário da procrastinação. Tem o 10º passo, mas eu vou dar depois do meu recado, tá? Tem o 10º pra gente fechar essa live. Eu queria só falar que as inscrições pro método Eu Organizada encerram hoje, tá? Hoje, às 23h59, encerram, gente. Elas estão abertas desde quinta-feira, tá? As inscrições encerram hoje, é o último dia para você entrar na 4ª turma. Nós já estamos lá com o nosso grupo de alunas crescendo, né? Aos pouquinhos as meninas estão entrando, tá bom? Eu não tenho dúvida dos resultados que esse método traz. Como eu falei pra Adri lá no início, ele só precisa ser feito, né? Os meus 50% estão aqui, os 50% é vocês quem trazem, né? Aplicando isso, olhando as aulas. O método é completo, é de dentro pra fora, tá bom? Então, assim, é outra coisa que entra na procrastinação aqui. Você vem lutando há quantos anos com os mesmos resultados? Andando em círculos, exausta, procrastinando, não conseguindo sair do lugar, né? Com a mente carregada. Agora é momento de dar um passo diferente. Esse passo diferente aí pode ser, né, justamente entrar aí nessa 4ª turma do Método Organizada. Lembrando que todas as meninas que adquirirem o método, tá, nessa 4ª turma, vão concorrer a um planner personalizado. Desses aqui, obviamente não com o meu nome, né? Mas é um planner personalizado de 2022. Eu vou fazer um sorteio com todas as que se inscreverem na 4ª turma, tá bom? Todas as minhas alunas vão concorrer a um planner personalizado, ok? 12 vezes de 48,42, se eu não me engano. Dá pra fazer por Pix, por boleto parcelado, por transferência, enfim, várias formas de pagamento, várias vezes, tá? Menos do que um lanche por mês para você transformar a sua vida aí. Se você quer resultados diferentes, você precisa de atitudes diferentes. Não procrastine. Vamos pro 10º passo, tá? 10º passo, tenha um porquê relevante. Deixa eu falar uma coisa. A gente só vai conseguir chegar a algum lugar quando você tem um porquê relevante, quando você sabe para onde você tá indo, quando você sabe por que você quer aquilo ali. É isso que vai te fazer ter disciplina para começar. Poxa, eu sei que eu quero muito ter um bom relacionamento com meu marido. Então eu vou investir meu tempo, parar de procrastinar as conversas difíceis, parar de procrastinar o meu tempo de qualidade com ele, antecipar algumas coisas, talvez, que eu gostaria de fazer algum dia para ter um relacionamento saudável, porque eu sei o porquê que eu quero isso, eu sei o que eu quero no meu casamento. E assim é com os filhos, assim é com a profissão, assim é com os meus projetos, né? Você precisa de um porquê relevante, senão você não vai a lugar nenhum. E de bônus, como 11º, eu ia falar 10, mas eu vou falar 11, porque eu lembrei agora, para ir. 11º, são quantas aulas? As aulas são as vivas. São aulas gravadas, são 6 módulos completos, tá? Pra você assistir aonde e quando quiser. 5 módulos comigo e o 6º módulo de aulas bônus com convidadas sobre diversos assuntos aí. As meninas que estão aí, que são minhas alunas, se quiserem comentar as aulas bônus aí, que já olharam e que gostaram, né?
sobre congelamento de alimentos, automaquiagem, coloração pessoal, emagrecimento. São várias aulas bônus e as aulas comigo em 5 módulos gravadas, tá? Também vou fazer uma aula ao vivo com todas as minhas alunas, não só dessa turma, de todas as turmas. Nos próximos dias aí vou divulgar quando vai ser essa aula ao vivo, tá? Mas as aulas do método são gravadas, tá bom? 11º como bônus, compartilhe o seu processo. Compartilhe o seu processo com alguém. Toda vez que a gente compartilha algo, a gente caminha junto, tá bom? Toda vez que a gente compartilha algo, nós caminhamos junto com essa pessoa. Quando a gente vai junto, quando a gente vai em comunidade, a gente vai mais longe, tá? Por isso também o grupo de alunas do método. Compartilhar o seu processo, compartilhar as dificuldades, compartilhar os seus defeitos, né? Seus pontos fracos ali, compartilhar as suas vitórias. Quando a gente compartilha com alguém, a gente gera, me perdi a palavra, a gente gera um senso de responsabilidade muito grande. Quando eu falo para as minhas filhas que eu vou ficar sem comer doce por um mês, por exemplo, o meu senso de responsabilidade com elas aumenta muito, porque eu sou o exemplo delas, né? E eu quero suprir as expectativas que elas estavam em mim. Quando eu falo pro meu marido que eu vou fazer academia todos os dias e compartilho com ele o desejo, o porquê, o processo, as dificuldades, o senso de responsabilidade em mim cresce, porque eu quero cumprir aquilo que eu prometi, não só pra mim, mas pros outros, tá? Por isso que a gente tem um grupo de alunas lá também, porque eu gosto que compartilhem o processo, compartilhem as dificuldades, compartilhem o que tá dando errado, né? Ah, Mirelle, mas se compartilhar o que tá dando errado, vão pensar que o método não faz efeito. Claro que faz, se você colocar em prática. A questão é um processo, ninguém vai estar organizado amanhã. Todos temos dificuldades, todos temos os perrengues da vida, né? Então, quando a gente compartilha, a gente descarrega a mente, a gente descarrega aí o coração, a gente ouve palavras de incentivo e a gente cresce o nosso senso de responsabilidade. Então, esse é o 11º tópico aí pra gente parar de procrastinar. Eu vou repetir rapidão antes de finalizar aqui, porque eu sei que teve gente que entrou depois, tá? 11, né? Passos pra parar de procrastinar agora. Peraí. Aqui, pare de se cobrar tanto, excessivamente. Não é se cobrar, é se cobrar excessivamente. Não deixe o medo te paralisar. Comece pelo planejamento. Foque no próximo passo. Tenha um próximo passo. 5, cuide da sua saúde em todos os âmbitos que a saúde tem, tá? 6, pare de se preocupar com a opinião dos outros. 7, esqueça a comparação. 8, entenda que nunca sabemos tudo. Comece como está, né? Comece com o que tem, comece com o que sabe e vai aperfeiçoando. 9, antecipe-se, marca aí com marca-texto, grifa, tá? A antecipação é o contrário da procrastinação. E 10º, tenha um porquê relevante. Assim, e 11º, compartilhe o seu processo, não caminhe sozinha. Compartilhe o seu processo, porque você vai mais longe quando você compartilha. Tá bom, meninas? Se vocês aplicarem esses 11 passos a partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão parar de procrastinar agora, tá? Vocês vão parar de procrastinar, tá bom? E isso é em relação a todas as áreas da vida, a tudo que vocês fazem todos os dias. Se vocês querem resultados diferentes, vocês precisam ter atitudes diferentes. Se vocês tiverem atitudes diferentes, o processo vai ser diferente, vocês vão chegar aonde vocês querem, aonde o seu porquê está, né? Tenha um porquê relevante, 10º passo, tá bom? Lembrando, vou deixar essa live salva, tá bom? Em breve divulgarei quando vai ser a nossa aula ao vivo. Nessa aula ao vivo vocês podem compartilhar, vocês podem falar. Eu conheço um pouquinho mais de vocês com todas as alunas, tá? E também lembrando que as inscrições para o método se encerram hoje. Não adianta. A turma passada teve tanta gente que veio depois. Tem como abrir? Eu não vi. Ai, agora eu pensei melhor. Não tem.
tá? Não tem, porque isso é uma trabalheira, é questão da plataforma lá, é muito trabalho, encerra hoje à noite. Então, se você quer ser aluna do método, se você quer mudar a tua vida aí, organizar todas as áreas, ter uma organização integral e que reflita, obviamente, na sua casa e na sua rotina organizada, é até hoje à noite, tá bom? Hoje, 11h59, fecha tudo. Lembrando que em breve, assim que compensarem todos os boletos, vai ter o sorteio do Planner, tá? Para as alunas aí. Em breve vai ter nossa aula ao vivo, ok? Então, se você quer participar, até hoje, 11h59. Dica, não deixa para as 11 da noite, tá? Faz logo. Faz agora, porque senão você pode deixar, pode dar problema, pode esquecer, tá bom? Então faz agora aí. Método organizada, um método completo para organizar sua casa, sua rotina e muito mais que isso, os ganhos são muito maiores para organizar você, tá bom? Gente, a live vai ficar salva, eu espero vocês lá no grupo das alunas. Se alguém aí é minha aluna, está aqui e ainda não tá no grupo das alunas, vem e me pede o link para você entrar lá, tá bom? Pra gente manter contato por lá. Se tiver dúvida, se tiver problema, se tiver perrengue, me chama, não anda sozinha, tá? Compartilhe comigo também o seu processo, não só com as colegas, não só com as pessoas de casa, tá bom? Estou amando as aulas, que bom, Rê, fico muito feliz. Tá bom, meninas? Ótima terça-feira pra vocês, sem procrastinação, para de procrastinar agora, todas as decisões da tua vida, e é isso, beijão, vou deixar salvo aqui. Ó, Deus abençoe, tchau, tchau.